Lâminas de cristal, línguas douradas, crânios alienígenas, câmaras secretas. O Egito ainda nos surpreende. O que eles descobriram desta vez? Sob as areias do Egito, esconde-se um segredo que intriga exploradores, arqueólogos e pesquisadores há décadas. Todos conhecem a superfície do Planalto de Gizé. As pirâmides, a esfinge, os túmulos antigos. Mas bem abaixo dela, escondida dos turistas e longe dos holofotes, existe algo muito mais estranho. O que alguns chamam de cidade enterrada, uma vasta e misteriosa rede subterrânea escavada na rocha. E isto não é um rumor sussurrado nos bastidores. Na década de 1990, as autoridades egípcias permitiram uma exploração limitada sob Gizé. O que foi encontrado chocou até mesmo especialistas experientes. Câmaras, túneis e poços inteiros revestidos de pedra. Alguns se estendendo por mais de 30 metros abaixo da superfície. Os primeiros exploradores, usando radar de penetração no solo, encontraram longos corredores horizontais e vazios que não correspondiam a nada documentado. Uma equipe britânica chegou a afirmar ter encontrado um sistema completo de vários níveis, com corredores que levavam a várias direções, completamente intocado. Alguns acreditam que esses túneis são milhares de anos mais antigos que as próprias pirâmides. Se isso for verdade, quem os construiu e para quê? Quase não há inscrição, nenhum marcador cultural claro. Apenas passagens longas e frias, que parecem projetadas para passar despercebidas. Ainda mais estranho, há um apagão total da mídia sobre o assunto hoje. Pesquisadores independentes que tentam revisitar os túneis frequentemente têm suas autorizações negadas. Alguns dizem que o governo egípcio, juntamente com instituições internacionais, está sentado em algo enorme, algo que poderia reescrever tudo o que sabemos sobre as origens da civilização. Em um caso, exploradores descreveram a descoberta de uma câmara subterrânea selada, cheia de ar antigo e intocada por milhares de anos. Eles receberam ordens para parar de cavar. Câmeras foram tiradas, nenhum registro oficial foi divulgado. Desde então, os rumores sobre uma cidade subterrânea só aumentaram. Por que alguém faria tanto esforço para esconder um complexo subterrâneo? Por que ninguém tem permissão para continuar as escavações abertamente? Essas perguntas pairam pesadamente sobre Gizé, logo abaixo dos pés de milhões de visitantes. Até hoje, muito do que se encontra sob o sítio arqueológico mais famoso do Egito permanece trancado em silêncio. Aproximadamente 240 quilômetros ao sul do Cairo, na região de El Minya, arqueólogos descobriram uma tumba que parecia se parecer com centenas de outras, até chegarem à câmara final. Dentro dela, havia um esqueleto com um crânio que desafiava qualquer explicação fácil. Suas proporções eram estranhas, alongado, com uma cúpula craniana lisa e órbitas oculares estranhamente grandes. Imediatamente, comparações foram feitas com as famosas múmias de cabeça longa de Paracas, no Peru, mas esta ficava no coração do Egito. Os pesquisadores foram rápidos em sugerir deformação craniana, uma prática antiga em que crânios eram moldados intencionalmente durante a infância. Mas aqui está a reviravolta. Nenhum sinal de ligação foi encontrado, nenhuma marca de pressão, nenhuma marca de ferramenta. Apenas um crânio naturalmente fundido e alongado, diferente de qualquer outro na região. Ele foi enterrado sozinho, em uma câmara cercada por símbolos estranhos esculpidos diretamente na pedra. Não hieróglifos típicos, mas espirais abstratas e padrões de grade que não correspondiam à escrita egípcia conhecida. O túmulo em si era ainda mais curioso, selado hermeticamente, intocado por possivelmente 2000 anos, sem nenhuma indicação de afiliação real. No entanto, o enterro foi feito com precisão. Quem quer que fosse esse indivíduo, ele era importante, mas não egípcio, no sentido tradicional. Alguns teóricos marginais acreditam que este poderia ter sido um enviado estrangeiro, possivelmente até mesmo parte de uma raça de elite esquecida que antecedeu o Egito dinástico. Outros sussurram algo mais selvagem, uma entidade não humana, honrada e escondida. Este crânio é prova de contato antigo com seres desconhecidos ou uma anomalia genética enterrada com grande cuidado. O mistério se aprofunda quando você considera que as autoridades egípcias rapidamente isolaram o local. Fotos vazaram, mas nenhum relatório formal foi feito. Nenhuma exposição em museu, apenas silêncio. É como se alguém não quisesse que olhássemos muito de perto. Logo a leste de onde o crânio de El Minya foi encontrado, no Planalto de Gizé, outro enigma mantém os pesquisadores em dúvida há décadas. A esfinge, já envolta em lendas, pode não ser o que pensamos. Sob suas patas, encontra-se uma câmara, confirmada por múltiplas varreduras de radar de penetração no solo, incluindo uma famosa feita pelo Instituto de Pesquisa de Stanford, na década de 1990. Os dados revelaram espaços ocos e corredores que não deveriam estar lá. No entanto, eles estão, e nunca foram escavados. Por que não? Essa é a questão que incomoda a todos. A versão oficial afirma que não há nada de interessante. Mas se isso for verdade, por que bloquear o acesso por mais de 30 anos? Alguns pesquisadores acreditam que essas câmaras podem fazer parte da mesma rede subterrânea da Grande Pirâmide, possivelmente até conectadas à própria cidade subterrânea perdida. Outros vão além, dizendo que a câmara contém um arquivo antigo, possivelmente de uma civilização pré-diluviana.
o lendário Salão dos Registros, sobre o qual místicos e videntes escreveram durante séculos. Em 1996, a Autoridade de Antiguidades Egípcias teria negado permissão a uma equipe que queria perfurar a câmara, alegando risco de danos. Mas fontes internas alegaram que o verdadeiro motivo era a pressão de interesses internacionais, e que o que quer que esteja abaixo já havia sido silenciosamente explorado e selado novamente. O que poderia estar lá dentro? Um sarcófago? Tecnologia avançada? Documentos antigos que reescrevem a história? Ninguém fora do círculo interno parece saber, mas os dados não mentem. A câmara está lá, as entradas estão bloqueadas, e ninguém tem permissão para voltar. É como se a esfinge, já uma guardiã silenciosa, estivesse protegendo algo abaixo dela, algo que o mundo não está pronto para ver, ou algo que alguém não quer que seja revelado. Espalhadas pelos templos mais antigos do Egito, particularmente em Ábidos e Dendera, estão esculturas de um símbolo estranho que ainda está gerando debate: o pilar Djet. Parece uma espinha vertical, empilhada com barras transversais, quase mecânica na aparência. Na verdade, algumas pessoas dizem que se assemelha mais a um equipamento do que a um símbolo. Algo que você esperaria encontrar em uma máquina, não na parede de um templo antigo. Para os egiptólogos tradicionais, o Djet representa estabilidade e vida eterna. Geralmente é associado à espinha dorsal de Osíris, o deus do submundo. Mas por que a aparência mecânica? Por que o design quase elétrico? Algumas esculturas mostram-no sendo segurado na vertical por sacerdotes, ou mesmo ativado em rituais, com raios saindo dele. Um relevo no templo de Hathor mostra um Djet em pé entre dois dispositivos misteriosos, longos tubos com extremidades semelhantes a lótus e linhas serpentinas. Não parece espiritual, parece uma planta baixa. Pesquisadores do Fringe sugerem que o Djet era mais do que simbólico. Alguns acreditam que pode ter sido um dispositivo real, possivelmente até parte de um sistema de transmissão de energia. Existem até teorias controversas, sim, que dizem que o Djet era algum tipo de coluna de energia antiga, usada em rituais religiosos envolvendo som ou ressonância. Afinal, muitos templos onde o Djet aparece têm propriedades acústicas incomuns. O que o torna ainda mais estranho é o quão difundido ele é pelo Egito, esculpido e pintado em alto relevo em paredes, sarcófagos e artefatos cerimoniais. Era apenas arte? Ou era uma ciência esquecida, expressa na única língua que os antigos tinham? Até mesmo o nome Djet, que os estudiosos associam à eternidade, parece uma pista. Algo que deveria durar para sempre. Algo incrustado na própria pedra, esperando que alguém o decifre. No início de 2021, arqueólogos que exploravam a necrópole de Taposiris Magna, a oeste de Alexandria, abriram um túmulo selado e encontraram algo que imediatamente virou manchete: uma múmia com uma língua de ouro maciço cuidadosamente colocada na boca. Ao contrário da maioria dos restos mumificados, que são frequentemente encontrados despojados ou saqueados, este estava intacto. Mais estranho ainda, o corpo não estava sozinho. Vários outros foram encontrados nas proximidades, muitos com elementos dourados, amuletos oculares, máscaras funerárias e decorações douradas. Mas a língua se destacava, fina, brilhante e com o formato perfeito para se encaixar na boca, não como algo ornamental, mas intencional. Por que dar uma língua de ouro a uma múmia? Alguns estudiosos acreditam que ela servia para ajudar os mortos a falar na vida após a morte, para se comunicar com Osíris durante o julgamento. É o que os textos sugerem, mas outros não estão convencidos. Afinal, línguas de ouro não são uma tradição comum em sepultamentos egípcios. Na verdade, apenas alguns casos foram encontrados. Então, quem eram essas pessoas e por que foram enterradas com ferramentas que ninguém mais tinha? Pesquisadores mais especulativos acreditam que isso aponta para um sacerdócio secreto ou culto de elite que sabia coisas não registradas na história oficial. Poderiam ter sido oráculos, indivíduos destinados a falar palavras divinas de outro mundo. O próprio artesanato da língua apoia a ideia. É fina, mas durável, refinada, criada com extremo cuidado. As autoridades divulgaram um punhado de fotos e depois ficaram em silêncio. Nenhum relatório completo da escavação, nenhuma exposição. Apenas alguns instantâneos de uma língua de ouro e um corpo firmemente envolto, olhando para o desconhecido. Uma coisa é certa: quem quer que fosse essa pessoa, ela deveria ser ouvida. Não neste mundo, talvez, mas em algum lugar. Saqqara sempre foi um dos locais de sepultamento mais ativos do Egito, mas em 2020, durante uma escavação ao sul da pirâmide de degraus, arqueólogos descobriram um conjunto de caixões que causou mais perguntas do que respostas. Entre as dezenas de múmias encontradas em poços selados, havia algumas que se destacavam: membros longos e esguios, crânios alongados e rostos preservados com máscaras estranhas e inexpressivas. Essas múmias não eram rotuladas como membros da realeza ou sacerdotes. Nenhum nome foi esculpido em seus caixões. No entanto, os sepultamentos estavam imaculados,
intocados por mais de 2.500 anos, com finos envoltórios de linho e sarcófagos de madeira polida. Quando os pesquisadores fizeram as varreduras iniciais dos corpos, algumas características pareciam estranhas. Os crânios eram incomumente grandes no topo, estreitando-se no queixo, criando uma espécie de formato de lágrima que não correspondia à anatomia humana típica. Em raios-x, até mesmo a densidade e a estrutura óssea pareciam incomuns. Para ser claro, nenhuma fonte oficial os chama de alienígenas, mas as semelhanças visuais são difíceis de ignorar. Eles não se assemelham a nenhum grupo conhecido do Antigo Egito. Alguns cientistas sugeriram doença ou deformidade. Outros propuseram modelagem intencional do crânio. No entanto, os indicadores usuais de vinculação ou modificação corporal cultural não estavam presentes. Então, quem eram eles? Uma teoria é que eles eram diplomatas estrangeiros ou membros de uma seita secreta que praticava rituais desconhecidos. Outra postula que eles não eram inteiramente humanos, talvez uma população geneticamente distinta, ou algo mais antigo que o próprio Egito dinástico. O que torna tudo ainda mais estranho é a falta de acompanhamento. A descoberta foi manchete de jornal, e então simplesmente parou. Nenhuma autópsia detalhada divulgada, nenhum relatório completo. É como se tudo tivesse sido rapidamente embrulhado, encaixotado e escondido. As imagens, no entanto, são reais, e uma vez que você as vê, elas são difíceis de esquecer. No Templo de Hathor, em Dendera, há uma escultura que fascina estudiosos, astrônomos e caçadores de mistérios há mais de um século. É circular, densa e repleta de símbolos estranhos. Animais aglomerados estelares e formas humanoides. Chama-se Zodíaco de Dendera, e é um dos mapas estelares mais antigos conhecidos na Terra. O relevo não é decorativo. É um mapa celeste preciso, esculpido diretamente no teto. Mostra os signos do zodíaco, constelações e alinhamentos planetários, incluindo configurações que correspondem a eventos de milhares de anos atrás. O curioso é o quanto se assemelha aos mapas estelares modernos. As órbitas, posições e corpos celestes aparecem em padrões que sugerem conhecimento astronômico muito à frente de seu tempo. Estudiosos tradicionais dizem que o zodíaco de Dendera reflete a influência grega durante o período ptolomaico, mas outros não têm tanta certeza. Alguns padrões sugerem observações que teriam exigido telescópios. Outros se alinham com formações estelares visíveis apenas de hemisférios diferentes, e a maneira como foi esculpido com extrema simetria e equilíbrio cósmico não condiz com os estilos de arte da época. Alguns pesquisadores acreditam que pode ser um fragmento sobrevivente de um mapa muito mais antigo, passado adiante, alterado ou mesmo recuperado de uma civilização perdida. Há até histórias, embora não documentadas, de mapas estelares correspondentes encontrados nas profundezas de câmaras subterrâneas. Se isso for verdade, o Zodíaco de Dendera não é apenas arte, é uma mensagem, um registro, talvez até um aviso, e nos força a perguntar quem foram os verdadeiros astrônomos do Antigo Egito e até onde seu conhecimento realmente chegou, seja desenhado a partir das estrelas acima ou algo muito mais misterioso. Continua sendo uma das esculturas celestes mais avançadas já descobertas em pedra. Abaixo da grande pirâmide de Gizé, não dentro de seu maciço corpo de pedra, mas esculpida na rocha abaixo dela, encontra-se uma estrutura da qual poucas pessoas ouviram falar. Ela foi apelidada de Câmara Espiral e não aparece em mapas turísticos, nem na maioria dos livros de história. Mas as pistas de sua existência vêm de tecnologia de escaneamento de alta precisão e de antigas anotações de escavações que foram arquivadas discretamente e quase esquecidas. No início dos anos 2000, uma série de varreduras privadas de radar de penetração no solo, algumas conduzidas por pesquisadores independentes, revelou uma estranha cavidade em forma de espiral que se retorcia para baixo, abaixo da base da pirâmide. Ao contrário dos túneis retos e funcionais típicos da arquitetura egípcia, esta cavidade parecia curvar-se e enrolar-se quase como uma hélice, mais profundamente no leito rochoso de calcário. A profundidade, desconhecida. O propósito, completamente não registrado. A egiptologia oficial raramente menciona isso. Alguns dizem que é apenas uma fissura natural. Outros afirmam que é parte de uma tumba inacabada. Mas o formato não se encaixa. Não é apenas sinuoso, parece metódico, como se deliberadamente esculpido em espiral. A ideia de que alguém há milhares de anos criou esta espiral escondida sob a estrutura mais famosa da Terra é assustadora. Então, para que servia? Uma teoria sugere uma câmara ritual, usada para iniciações ligadas aos antigos cultos solares. Outra afirma que é parte de um sistema de energia, uma espécie de bobina de pressão, projetada para aproveitar as frequências naturais da Terra. E sim, as interpretações mais marginais sugerem algo ainda mais dramático. Esta espiral era uma espécie de câmara de recipiente, ou mesmo um espaço de armazenamento de conhecimento, destinado a ser enterrado e encontrado muito mais tarde. Seja qual for o propósito, a câmara permanece selada. Nenhuma equipe moderna foi autorizada a escavá-la. Alguns acreditam que ela foi brevemente acessada no final da década de 1990, mas nada oficial foi divulgado. Nenhuma foto, nenhum relatório. Apenas negação silenciosa. Até que alguém tenha permissão para ir mais fundo, a câmara espiral permanecerá fora de alcance, serpenteando silenciosamente na escuridão, sob uma pirâmide que ainda se recusa a revelar todos os seus segredos.
Poucas áreas na Terra são tão estudadas quanto o Planalto de Gizé. E mesmo assim, ele ainda encontra maneiras de surpreender até os arqueólogos mais experientes. A apenas algumas dezenas de metros da esfinge, enterrado em um depósito de pedra selado perto do leito rochoso, pesquisadores descobriram algo que não deveria estar ali. Um conjunto de armas, facas e lâminas, não feitas de metal, mas de algo muito mais misterioso. Cristal de quartzo. Os objetos eram afiados, perfeitamente simétricos e parcialmente translúcidos. O artesanato era excepcional, bordas lisas, peso equilibrado e até mesmo entalhes ornamentais gravados diretamente no cristal. Mas nenhuma dinastia egípcia conhecida jamais produziu em massa armas de quartzo. É um material frágil quando mal manuseado e requer ferramentas sofisticadas para moldá-las com precisão. Então, por que elas foram enterradas perto da esfinge? E quem as fez? Alguns arqueólogos dizem que eram cerimoniais, nunca destinadas à batalha, mas usadas em rituais de alto nível. Isso faria sentido, dada a proximidade de uma das estruturas mais sagradas do Egito. Outros, no entanto, apontaram a ausência de marcações ou inscrições simbólicas, sem cartuchos, sem nomes reais, apenas geometria, limpa, fria e precisa. Ainda mais bizarro, algumas das lâminas não apresentavam sinais de erosão, apesar de terem milhares de anos e estarem sepultadas perto de solo rico em calcário. Isso sugere que elas foram seladas de forma a evitar qualquer deterioração ambiental. Alguém queria que esses objetos sobrevivessem sem serem perturbados. As teorias variam de tecnologias perdidas a um sacerdócio que dominava uma arte esquecida de moldar cristais. Vozes mais especulativas chegam a afirmar que essas poderiam ter sido ferramentas de uma cultura não humana, trazidas e enterradas para preservar o conhecimento ou escondê-lo. As autoridades egípcias divulgaram apenas algumas fotos oficiais. Desde então, as armas desapareceram em arquivos de museus, sem nenhuma exposição pública atual. O que nos resta é a certeza de que sob a areia, ao lado da esfinge, alguém enterrou armas avançadas demais, intocadas demais e fora de lugar demais para serem ignoradas. Logo atrás da Grande Pirâmide, aninhado entre duas paredes de pedra e fácil de ignorar, há um pequeno buraco cercado no chão. Não parece grande coisa, mas o que está abaixo é uma das características mais desconcertantes e inexploradas de Gizé. Chama-se Poço de Osíris e desce quase 30 metros em linha reta, através do leito rochoso, até um complexo subterrâneo de vários níveis, completamente cheio de água. 3 câmaras, um poço vertical, sem inscrições, sem decorações. Apenas paredes ásperas, espaço aberto e sarcófagos grandes demais para serem movidos sem grande esforço. O nível mais baixo, submerso o ano todo, contém um enorme sarcófago de granito, largo demais para o túnel acima dele. Então, a grande questão é: como ele chegou lá? Estudiosos tradicionais dizem que é um túmulo simbólico, dedicado a Osíris, o deus do submundo. Mas se fosse apenas simbólico, por que se dar ao trabalho de esculpir um poço tão profundo e perigoso? Por que enterrá-lo sob camadas de rocha, em total segredo? Não há caminhos públicos, nem luz, nem placas. Não foi feito para ser encontrado facilmente. Alguns pesquisadores propuseram que o Poço de Osíris fazia parte de uma câmara de iniciação para sacerdotes ou membros da realeza, uma espécie de descida espiritual ao submundo. Outros levam a teoria mais adiante. Acreditam que era um portal, não no sentido de teletransporte da ficção científica, mas como uma estrutura física destinada a captar a energia da Terra e se alinhar com as estrelas. Um conector cósmico entre este mundo e algo muito além. Quando Zahi Hawass entrou no poço pela primeira vez, ele estava inundado e escuro como breu. Mergulhadores entraram com câmeras e o que encontraram só levantou mais perguntas. Por que o enorme sarcófago? Por que o silêncio em torno da descoberta? E o que há sob as águas sobre o qual ninguém fala? É uma das estruturas artificiais mais profundas de Gizé e uma das menos compreendidas. Uma tumba? Um templo? Ou uma porta esquecida para algo que ainda não compreendemos? As respostas podem ainda estar enterradas sob as águas, e esperando. Na antiga cidade de Avaris, outrora a movimentada capital da dinastia Hyksos, no norte do Egito, arqueólogos descobriram algo verdadeiramente estranho, durante uma escavação cuidadosa de um complexo palaciano. Ao mapear o pátio real, a equipe encontrou várias covas dispostas em um padrão deliberado. Dentro, mãos humanas, mãos direitas, enterradas sozinhas, sem corpos, joias ou objetos acompanhantes. Este não era um local de campo de batalha, não era uma cena de crime. Tudo sobre o posicionamento parecia intencional, até mesmo cerimonial. As mãos tinham sido colocadas ordenadamente, não jogadas fora. E o fato de serem todas mãos direitas era especialmente notável. Registros egípcios antigos falam de uma tradição militar, onde combatentes ou guerreiros inimigos entregavam a mão direita como forma de reivindicar recompensas ou provar uma vitória. As descobertas em Avaris podem muito bem ser a evidência física dessa prática, possivelmente o primeiro exemplo real já descoberto. Mas o mistério se aprofunda quando você olha mais de perto os restos mortais. Algumas das mãos eram excepcionalmente grandes, com estruturas ósseas que não se encaixavam na faixa de tamanho típica da população local. Eles eram apenas guerreiros com constituição acima da média, forasteiros ou algo mais simbólico.
É importante notar que essas mãos não foram exibidas publicamente ou jogadas no deserto. Elas foram enterradas com cuidado, bem dentro dos terrenos do palácio, um lugar de poder. Alguns pesquisadores acreditam que isso sugere um ritual ou rito cultural, com significado espiritual, ligado à força, bravura ou mesmo proteção. Ainda não há uma resposta clara. Desde a descoberta, o sítio arqueológico tem sido preservado, e estudiosos continuam a estudar os achados com respeito e cautela. Enquanto algumas teorias se inclinam para explicações práticas, outras acreditam que a presença de mãos tão extraordinariamente grandes sugere uma camada mais profunda de crença antiga, ou talvez um grupo de pessoas que a história não registrou completamente. Seja qual for a verdade, as mãos em Avaris abrem um novo capítulo na compreensão de como o mundo antigo marcou triunfo, conflito e poder de maneiras que ainda nos deixam silenciosamente intrigados hoje. Em 2020, arqueólogos que trabalhavam na margem oeste de Luxor fizeram um anúncio que virou manchete. Haviam descoberto 30 tumbas até então desconhecidas, escondidas em uma encosta não muito longe do Vale dos Reis. O que tornou essa descoberta notável não foi apenas o número, mas também o estado de conservação. Muitas delas estavam completamente intocadas. No interior, as tumbas continham caixões coloridos, estátuas esculpidas, máscaras funerárias e paredes cobertas por pinturas vibrantes. Cenas que pareciam ter sido concluídas ontem. As cores não haviam desbotado, as inscrições eram claras, e em algumas tumbas, até os pertences funerários ainda estavam no lugar. Algumas das tumbas pertenciam a sumos sacerdotes, outras a escribas e trabalhadores, não reis ou rainhas, mas pessoas que mantinham o Egito funcionando nos bastidores. No entanto, o cuidado com seus enterros era impressionante. Em uma câmara, os arqueólogos encontraram um sarcófago perfeitamente intacto, cercado por cerâmica, amuletos e ferramentas. Nunca havia sido aberto. O fascinante é o quão escondidos esses túmulos estavam. Não estavam à vista de todos e não seguiam o eixo principal dos sepultamentos reais. Foram esculpidos na rocha de uma forma mais privada, quase secreta. Alguns acreditam que isso foi intencional, uma tentativa de protegê-los de ladrões de túmulos. Outros acham que estava ligado a um culto local ou a um grupo esquecido que seguia seus próprios costumes funerários. Entre os achados estavam papiros raros, figuras shabtii de formatos incomuns e até mesmo um sepultamento com uma máscara de madeira diferente de tudo já visto, quase tribal em design. Os túmulos estão sendo cuidadosamente estudados, mas a maioria das descobertas ainda não chegou ao público. Se esses 30 foram encontrados em apenas uma temporada, quem sabe quantos mais jazem escondidos nos penhascos de Luxor? É um lembrete de que o Egito ainda tem segredos, e às vezes não são os faraós que nos surpreendem, mas a vida tranquila daqueles que os serviram. É isso aí. Escreva nos comentários qual descoberta mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.